Bom, este vídeo tentará prestar uma contribuição aí ao debate sobre o novo técnico do São Paulo, né? E na verdade, neste vídeo aqui eu quero tentar convencer vocês ainda que não se convenceram ainda sobre o nome do Gabriel Milito como técnico do Tricolor. Por quê? Porque eu já não aguento mais ir no ex-Twitter, né? E me deparar com o nome do Thiago Carpini ali em destaque, né? É impressionante o número de pessoas que falam nesse técnico, né, jovem, promissor aqui do futebol brasileiro como técnico do São Paulo. Para mim, um técnico bebê, assim como bebê também é o técnico Barbieri, que também alguns afirmam, né, que estariam aí na carpeta dos dirigentes do São Paulo, né? Acho que não é momento para aposta. Acho que o momento é de fato para buscar um técnico. Qual é a importância, dentre outras coisas, de se buscar um técnico hoje como o Gabriel Milito? Este é o ponto, o grande ponto, né, deste vídeo, assim como também quais são, né, as características do Milito, em que sentido ele poderia ser importante para o Tricolor, o que ele faria de diferente no São Paulo, como é que seria o São Paulo do Gabi Milito. Este é outro ponto deste vídeo aqui que eu quero tratar com vocês. Só antes disso, chamar a atenção para o fato de que nosso vídeo tem o patrocínio da OneXBet, né, que é a casa de aposta importante, das mais importantes no cenário do futebol mundial, a mais confiável do planeta. Para você que ainda não conhece a OneXBet, use o link que está na descrição do vídeo e no comentário fixado para lá se cadastrar. Tem para mim que você vai curtir demais essa ideia aí, tá? É a mais confiável, é a mais séria, é uma das mais sérias, né? Eu não posso falar que é a mais séria, eu sei que é a mais confiável porque há pesquisa sobre isso, né? Também te trata como consumidor de verdade e também não fica suspendendo mercados naqueles momentos vitais ali da partida, que são os acréscimos, né? Não vai acontecer isso na OneXBet. Além do que, você também vai ter o seu lucro imediatamente na sua conta, sem nenhuma burocracia, não vai demorar 1 mês, 2, 3, 4, 5 meses. Quando acontece, né? Como acontece quando você ganha um bom valor numa casa de aposta, né? Então a OneXBet é diferenciada, então usa o link que está na descrição do vídeo e no comentário fixado, cadastre-se lá, mas coloque também o código promocional OXJOSA, que é muito importante aqui para o meu trabalho, tá bom, gente? Falamos então sobre o Gabriel Milito, que é um técnico ainda muito novo, né? Irmão do Diego Milito, tanto ele como o irmão são pessoas muito inteligentes, né? Quando os jogadores eram muito inteligentes. Acho até que o Gabi Milito, ele era um jogador até mais inteligente do que o Diego. O Diego tinha muito mais recursos do que o Gabi Milito. O Gabi Milito era um jogador que, a despeito de não ser muito alto, foi um grande zagueiro e sabia se posicionar muito bem. E praticava o tempo inteiro inteligência na leitura dos acontecimentos do jogo para se configurar num bom zagueiro de futebol, né? Quando ele terminou a carreira, assim como o irmão, são dois engenheirados, né? Conseguiram cuidar muito bem das finanças enquanto jogadores de futebol. Hoje não tem problemas com dinheiro, né? Eles podem rejeitar a proposta de qualquer clube do mundial e viver muito bem daquilo que eles já têm guardado ali da época em que eram jogadores de futebol, né? De tal sorte que o Gabi Milito se deu o luxo de negar um convite do Barcelona. O Barcelona fez um convite ao técnico. Na verdade não foi um convite, foi uma consulta ao técnico sobre a possibilidade dele ser treinador do Barcelona, ainda que começasse ali pelo time do Barça B, né? E ele simplesmente disse que não, porque ele estava ali no momento da temporada ali, com um contrato com o clube, ele não sairia de forma nenhuma naquele momento do clube dele. A proposta, inclusive, falava que ele, se chegasse para ser técnico do Barça B, ficaria 6 meses como técnico do Barça B e provavelmente seria o técnico depois da equipe principal. Ele disse não, ele não aceitou naquele momento. Então é um técnico que tem muita personalidade, é um técnico que gosta de tocar projetos, é um técnico que não vai deixar o São Paulo na mão, é um técnico que, se a seleção da Argentina chamá-lo para ser técnico, ele não vai deixar o São Paulo para a seleção argentina, que ele é resolvido, né? Não tem problemas aí. Ele não é um senhor já que fica com sonhos aí não resolvidos, então ele não deixaria o São Paulo nem para uma seleção da Argentina ou brasileira e nem para um clube de futebol europeu se uma proposta chegasse, né? Então, nesse sentido, é muito importante também ter esse técnico como um técnico confiável, né? Um técnico com quem você vai contar até o final do contrato. É desta linha, é do naipe do Juan Pablo Voivoda, né? Não deixa trabalho pela metade, não sai do clube no meio de temporada. Por que também é muito importante buscá-lo neste momento? Justamente pelo fato de que ele está livre no mercado e estamos no começo da temporada. Ele não está no outro clube. Porque é um tipo de perfil que poderia ser muito importante para qualquer clube aqui do futebol brasileiro, inclusive o São Paulo, né? Mas se o Tricolor busca um técnico como o Carpini, como o Mancini, né? Como o Barbieri, como, enfim, outros aí que podem aparecer, né? Odair Helma, tudo isso aí pode aparecer no São Paulo da gente, como técnico do Tricolor. E aí, se a coisa não funciona, lá para abril, maio, o São Paulo vai fazer uma nova tentativa por um técnico. Então, esse nome, Gabi Milito, estaria completamente descartado. Por quê? Porque provavelmente estaria em outro clube. E se ele acertar com um clube da terceira divisão do futebol da Argentina,
né, o São Paulo pode chegar lá colocando uma fortuna de salário para ele que ele não vai aceitar. Então, este é o momento de buscar o Gabi Milito. Não tem o menor sentido, gente, não tem a menor lógica, não tem o menor cabimento não se fazer uma proposta para um técnico desse. O São Paulo pode perfeitamente não contratá-lo, né? Agora, é um absurdo que um clube que não tenha um técnico de futebol hoje aqui no Brasil não faça, no mínimo, uma consulta pelo Gabi Milito, que está livre no mercado e que é um grande técnico de futebol. O que ele poderia entregar para o São Paulo, José Novales? Bem, ele poderia entregar para o São Paulo, dentre outras coisas, né, uma reformulação ali da base do São Paulo. E esse seria um pedido dele, inclusive ali, condicionando ou provavelmente até a aceitação do convite do São Paulo para ser o seu técnico. Ou seja, ele vai querer ser, na verdade, o gerente de toda a base do tricolor. Não que ele vai ser o técnico dessas categorias de base, não. Terá um técnico, cada uma dessas categorias terá um técnico, mas esses profissionais provavelmente vão passar ali por uma supervisão, por um processo de orientação e de formação do Gabi Milito. Essa deveria ser uma exigência, deve ser uma exigência que ele vai colocar para qualquer clube que queira hoje contratá-lo. O São Paulo pode perfeitamente contratar o Gabi Milito sem aceitar essa exigência. Ele pode até aceitar o São Paulo, né, sem colocar essa questão aí, sem que o São Paulo aceite essa condição, mas aí, chegando um atleta de Cotia ali no elenco principal, ele certamente colocaria esse atleta para um treinamento específico, para que esse atleta passasse a ter ideias dentro de campo, defender ideias, tivesse movimentos em campo, né, que fossem permeados pelas ideias de jogo que ele, Gabi Milito, possui. Então, por que é importante o trabalho na base? Justamente porque o atleta, desde do fraldinha, ele começa a ter um tipo de mentalidade sobre uma forma de jogar, e isto seria muito importante não somente para o time principal do São Paulo, mas por algo vital que as pessoas pouco comentam, tá, gente? Que é algo que acontece muito na base dos clubes do Brasil, tá? Nós sabemos de casos de jogadores que estão sub-20 que depois não viram jogadores profissionais, né? Aliás, cada vez isso está caindo mais, né? O número de jogadores do sub-20 que não viram profissionais está caindo bastante. No passado já foi algo muito pior. Mas o que as pessoas pouco sabem é que há muitos jogadores de futebol que terminam uma carreira simplesmente porque não conseguem se adaptar de uma categoria de base a outra. Então o cara do sub-13, às vezes ele é alçado ao time do sub-15 e aí ele não se adapta. E aí ele deixa de ser jogador de futebol e ninguém fica sabendo disso, né? Ninguém, porque não há uma grande cobertura sobre esse tipo de acontecimento na base dos clubes brasileiros, né? Então, o que ocorre? Ocorre que há um grande prejuízo para o clube que está ali já 2, 3 anos investindo no garoto. No sub-17 para o sub-20 também isso acontece bastante, sub-15 para o sub-17 mais ainda, né? Acho até que mais do que do sub-13 para o sub-15, né? Por isso que o Gabi Milito, ele quer, na verdade, fazer o seguinte, e isso ele trabalhou bastante bem no Argentinos, e essa ideia ele recupera do Lanús, que em algum momento também foi uma ideia praticada ali no River Plate, né? Além de você ter todas as categorias de base que jogam da mesma maneira, né? Ele está preocupado com outra questão também. Qual é a questão? O jogador do sub-15, quando ele vai para o sub-17, ele vai se deparar com colegas diferentes, né? Então veja, se o sub-15 joga de uma maneira defensiva e o jogador é promovido para o sub-17 que joga de forma ofensiva, vai ter um problema aí para o jogador. Isso pode dificultar muito na adaptação do jogador. Já é um grave problema, então como ele quer que todas as categorias joguem da mesma maneira, esse atleta, quando ele sai do sub-15 e vai para o sub-17, ele já estará adaptado a uma mesma maneira de jogar, porque já conhece, já fazia isso no sub-15. Só que isso não é tudo, né? Além dessa questão que para mim é muito relevante e muito importante, o Gabi Milito também está preocupado com essa adaptação do garoto do sub-15 ao sub-17, do sub-17 ao sub-20 e, claramente, do sub-20 ao profissional. Então, para tanto, o que ele praticou no Argentinos Júnior, que foi algo que ele fez também, foi algo que aconteceu no Lanús, que ele copiou do Lanús, assim como o River também copia do Lanús. Veja, você tem ali você tem duas questões importantes, né? Duas, na verdade, são duas ações aí. A primeira delas, qual que seria? A primeira delas seria o seguinte. O jogador do sub-15, né, alguns jogadores do sub-15, tipo 3, 4 jogadores do sub-15, eles vão, né, treinar junto com o pessoal do sub-17 durante 1 ou 2 meses. E aí depois de uns 2 meses, esses 3, 4 jogadores do sub-15 que estavam no sub-17, eles voltam para o sub-15 e 3 ou 4 jogadores ali do sub-15, né, diferentes, vão treinar com o pessoal do sub-17. Por que isso é importante?
Porque quando o garoto ele vai para o sub-17, ele já conhece os jogadores da equipe também, ele já está adaptado com os novos colegas também, porque isto é um problema grave, né? Então essa é uma questão importante ali que ele faz. Ele faz um estágio, ele pega alguns garotos do sub-15 para estagiar ali, fazer um estágio no sub-17. Quando esses caras fazem esse estágio, termina, eles voltam para o sub-15 e alguns outros jogadores do sub-15 vão fazer esse estágio também. Ao mesmo tempo, alguns garotos do sub-17 vão fazer a mesma coisa, um estágio com o elenco do sub-20, vão ficar 2, 3 meses ali jogando para conhecer e virar amigo íntimo desses garotos ali do sub-20, de tal sorte que quando ele sobe para o sub-20, ele já tem intimidade com aquela garotada do sub-20, né? Não, esse pessoal já não é desconhecido para ele. Este é um ponto do trabalho do Milito. O outro, que também é muito relevante, esse aí, gente, esse aí só o Lanús fazia mesmo, né? E que é algo muito interessante também que ele gosta que a sua base faça, que é o seguinte, né? Você estabelece, né, uma comissão técnica e, ó, São Paulo, contratar o Milito, prepare-se porque vai vir uma comissão técnica forte aí, provavelmente, né? Então você tem ali, por exemplo, 2 ou 3 profissionais que se ocupam de treinar os zagueiros, né? Treinar os defensores da equipe. Você tem 3 ou 4 profissionais que se ocupam de treinar os meio-campistas. Você tem 3 ou 4 profissionais que se ocupam de treinar os atacantes. O que acontece? Então, o garoto ali da defesa, quando ele está muito bem treinado, ele é submetido, né, durante um tempo para receber treinamento de quem? Daquela equipe que treina os meio-campistas, né? E aí depois de um tempo ele volta para receber o treinamento normal de zagueiro e passou um curto período aí de tempo, ele passa a ser submetido a um treinamento ali daquela equipe que pratica os treinamentos para aperfeiçoamento dos atacantes, né? A mesma coisa acontece com o atacante. Durante um tempo ele passa a treinar com aquela equipe que tenta aperfeiçoar os meio-campistas e depois ele passa a treinar com aqueles técnicos que passam a treinar e aperfeiçoar o trabalho dos defensores. Para que isso? Para você construir um jogo polivalente em todos os atletas, para que a polivalência não seja um absurdo, né? De tal sorte que esse jogador, quando chegar no elenco principal, ele possa ser um jogador polivalente de tal maneira que o técnico possa utilizar e mudar muito, isso é muito importante, tá? Ele possa mudar o esquema tático ali, mudando apenas as peças. Então ele pega um lateral esquerdo e transforma, por exemplo, no ponteiro, ele pega um ponteiro e transforma no meio-campista, ele pega um meio-campista e transforma, por exemplo, no segundo atacante. Então isso também é algo que o Milito... Olha a cabeça do cara. Olha a mentalidade desse técnico. Por que não ir atrás de um técnico desse? Né? Realmente é muita ideia, gente, muita ideia. Quando que uma ideia dessa passou pela cabeça de um técnico brasileiro? Né? Você percebe que o São Paulo pode estar perdendo no mercado? Agora, José, e do ponto de vista do jogo, como é que é? É o jogo protagonista, gente. O tempo inteiro o São Paulo vai olhar para qualquer adversário como um adversário para ser vencido. O jogo é jogo de posse de bola. O Tricolor vai trabalhar quase o tempo inteiro no terço final. Agora, pode ter certeza que também não vai ter problemas defensivos. No Argentino Júnior, ao contrário do que as pessoas pensam, não era uma equipe com problemas defensivos, embora a equipe do Bichano da Paternale, né, que é o Argentinos, jogava quase o tempo inteiro no ataque, né? É uma rotatividade muito grande de jogadores frequentando, desistindo, desocupando e ocupando posições diferentes, né? Isso ocorre o tempo inteiro. Você tem ali também jogadores trocando de posição quando é necessário, né? Você tem ali o ataque ao espaço sendo estudado na base ali e na preparação desses jogadores ali pela comissão técnica, né? Um problema muito sério aqui no futebol brasileiro é o ataque aos espaços, né? Então os atacantes recebem treinamento para isso, mas também os meio-campistas recebem treinamento para isso, porque o ataque ao espaço depende também muito do portador da bola e da relação de confiança que o portador da bola tem com o atacante e da relação de confiança que o atacante também tem com o portador da bola, por exemplo, um meio-campista. De tal sorte que ele olha ali, por exemplo, o posicionamento dos zagueiros, ele percebe que tem um espaço a ser atacado ali no costado daqueles zagueiros, mas ele não confia que o portador da bola vai colocar a bola ali naquele costado da zaga, então ele não ataca esse espaço. Por isso tem que haver uma relação de confiança. Isso é trabalhado o tempo inteiro pelo Gabi Milito com os seus jogadores. Não é à toa que um time muito pequeno da Argentina fez uma campanha muito boa da Libertadores por mais de uma temporada, e nessa última temporada só foi eliminado pelo Fluminense, segundo alguns, por causa também de erros da arbitragem, né? Eu acho até que isso aí é uma coisa que não tem muito a ver não, mas alguns sustentam isso. Agora, o time dele fragmentado, com algumas reservas, perdendo alguns jogadores, jogador lesionado, jogador que teve a perna fraturada, tudo isso ainda assim
fez o Fluminense sofrer um absurdo. E ao terminar o jogo, mesmo os torcedores do Fluminense passaram a respeitar demais o que estava acontecendo em campo da parte do Argentino Júnior, porque viram uma equipe diferenciada, uma equipe muito pequena que joga com protagonismo, joga como gente grande diante de qualquer adversário. Por causa disso, o São Paulo tem de correr e buscar esse técnico. Não tem o menor cabimento não fazer uma oferta para um técnico desse que está livre no mercado. Acho que Gabi Milito é o nome da vez no São Paulo, tem que ser o nome da vez do São Paulo e vamos insistir para que o Casares vá atrás dessa possibilidade. Tá bom, gente? É isso.